Olá, eu sou a Ana Cecília, sou enfermeira, articuladora do programa de imunização do município de Campinas. Estamos aqui para um momento de capacitação para dar início na campanha de vacinação contra a Covid-19, um momento muito especial, histórico. Então, é um grande prazer participar com vocês dessa campanha de imunização contra a Covid-19 agora em 2021. Essa capacitação foi baseada, tem como fonte o documento técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. É o documento técnico de 25 de janeiro de 2021. Bom, então vamos lá. Visando a garantia da segurança do imunobiológico dos servidores e o acesso de toda a população-alvo da campanha, as vacinas serão ofertadas em centros de imunização, mediante agendamento prévio, evitando aglomeração. A Secretaria de Estado de Saúde realizará, em consonância com o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a Covid-19, de forma gradual, iniciando em janeiro de 2021. Já iniciamos, em Campinas, no dia 21 de janeiro, tivemos a primeira dose na rede Mário Gatti, prosseguimos com os outros hospitais, atendendo os profissionais de saúde que atuam na assistência diretamente à Covid-19, prosseguindo para os outros trabalhadores da saúde. Considerando a disponibilidade limitada de doses da vacina, faz-se necessária a definição de grupos prioritários para a vacinação. Então, infelizmente, todos sabem que a produção da vacina é limitada, então teremos que atender aí de forma estratificada os grupos prioritários com maior potencial aí de adoecimento. Nesse cenário, os grupos de maior risco para agravamento e óbito deverão ser priorizados. Além disso, no contexto pandêmico que se vive, também é prioridade a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. O ano passado, em 2020, nós vivemos isso, que os serviços de saúde e os trabalhadores da saúde, ficaram sobrecarregados, muitos adoeceram, se privaram do convívio familiar, Então, é um público mais do que prioritário para a vacinação. Se nós não tivermos profissionais da saúde saudáveis, como continuaremos aí a assistência aos que adoecerem, Então, vamos lá. O objetivo da vacinação é a redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. Os objetivos específicos é vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos pela doença, que aqui seriam os idosos, a princípio, vacinar os trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e capacidade de atendimento à população, vacinar os indivíduos com maior risco de infecção e vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. Vamos falar um pouquinho de população-alvo dessa campanha. Considerando aí a disponibilidade limitada de doses da vacina, foi priorizado segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. O escalonamento desses grupos populacionais para vacinação se dará conforme a disponibilidade de vacinas, após a liberação para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
o estado de São Paulo recebeu a vacina Sinovac Butantan, é a Coronavac, né? E agora, recentemente, nessa última semana, a Covishield, produzida pelo laboratório AstraZeneca em parceria com o laboratório Fiocruz, para a execução da campanha de vacinação contra a Covid-19. E durante a capacitação, a gente vai falar dessas duas vacinas. Ressalta-se que essas vacinas têm indicação de 2 doses no esquema vacinal para completa imunização. Nesse cenário, considerando o quantitativo de doses disponibilizadas na primeira etapa, foram incorporados os seguintes grupos priorizados. São os maiores de 60 anos, residentes em instituições de longa permanência, que são os idosos institucionalizados, aqueles que vivem, né, em residências para idosos, as pessoas a partir de 18 anos de idade, portadoras de deficiência, que residem em residências inclusivas, né? População indígena vivendo em terras indígenas, em aldeias, ou aqueles que transitam, né, em área urbana, mas e também nas aldeias. Os quilombolas e os trabalhadores da saúde. Bom, diante das doses disponíveis, a estimativa populacional dos trabalhadores de saúde, foi necessária uma ordem de priorização desse extrato populacional. Assim, recomenda-se a seguinte ordenação para a vacinação dos trabalhadores da saúde conforme disponibilidade de doses. Começando pelos trabalhadores das instituições de longa permanência de idosos e de residências inclusivas, trabalhadores dos serviços de saúde público e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, que envolvidos diretamente na atenção e na referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. E os demais trabalhadores de saúde. Aqui eu quero esclarecer que, epidemiologicamente, não se justifica a vacinação dos idosos e não vacinar os trabalhadores, os cuidadores desses idosos, tá? Então, por isso, a inclusão dos trabalhadores das residências de longa permanência de idosos ou esses serviços de acolhimento institucional em residência inclusiva também. Cabe esclarecer que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação. Então, aqui é aquele momento de serenidade, né? E saber que todos os trabalhadores da saúde serão contemplados. Mas, nesse momento, nós precisamos priorizar aqueles que atuam em linha de frente, na assistência à Covid, ou aquelas categorias profissionais que estão mais expostas, né, a gotículas, aerossol, em ambientes potencialmente contaminados, né. Entretanto, a ampliação desse público será gradativa conforme disponibilidade de vacinas. Destaca-se que, caso se pretenda vacinar outros grupos não previstos nessa etapa, os grupos prioritários ficarão comprometidos e deixarão de ser vacinados, segundo a prioridade da proposta. A meta de vacinação. Tendo em vista o objetivo principal da vacinação, de reduzir casos graves e óbitos pela Covid-19, é fundamental alcançar altas e homogêneas coberturas vacinais. Então, aqui entra aquele incentivo para adesão à vacinação nesse grupo alvo prioritário. Para tanto, todos os esforços devem estar voltados para vacinar toda a população alvo,
Portanto, o Programa Nacional de Imunização estabeleceu como meta vacinar pelo menos 90% da população-alvo de cada grupo, uma vez que é de se esperar que uma pequena parcela da população apresente contraindicação à vacina. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das especificações das vacinas. O Programa Nacional de Imunização disponibilizará para essa primeira etapa vacinas contra a Covid-19 provenientes das farmacêuticas Sinovac e Butantan e AstraZeneca, Universidade de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, e Serum India, que é uma vacina recombinante. A vacina Coronavac, do Instituto Butantan, em parceria com Sinovac, foi a vacina usada para o início da campanha de vacinação no estado de São Paulo, tá? Ela contém o vírus SARS-CoV-2 inativado. As especificações dessa vacina estão descritas no quadro 1 que eu vou passar. Então, ela é uma plataforma de vírus inativado, indicada para atualmente, tá? Indicada para pessoas maiores de 18 anos, porque nós não tivemos, por enquanto, estudos em menores de 18 anos, tá? É uma suspensão injetável. A apresentação é frasco ampola com meio ml. Nós recebemos frascos monodose ou a fabricação, sabemos, né, que serão fabricados, aí produzidos frascos multidose com 10 doses em cada frasco, tá? Ainda não recebemos, mas já sabemos que o Butantan produzirá frascos multidose. A via de administração é a intramuscular, no deltoide. O esquema de vacinação em intervalos. São 2 doses de meio ml cada dose, com intervalo de 14 a 28 dias entre elas. Está preconizado hoje o intervalo de 21 dias. O prazo de validade de conservação. Para o frasco fechado, 12 meses a partir da data de fabricação, se conservado na temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. A validade após a abertura do frasco, quando for multidose. No frasco monodose, é muito importante isso. O frasco monodose é imediatamente após a abertura do frasco. Aspirou, aplicou. No frasco multidose, a gente sabe que a validade é de 8 horas após a abertura, claro, que se conservada na temperatura entre 2 e 8 graus. Já para a vacina Covishield, da AstraZeneca Fiocruz, como eu disse, foi uma vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório Fiocruz, e as especificações dessa vacina eu vou apresentar agora. A plataforma é uma vacina COVID-19 recombinante, a indicação de uso também, por enquanto, para pessoas maiores de 18 anos, uma suspensão injetável, frasco ampola com meio ml, multidose. Então, no frasco, nós temos 10 doses. A via de administração também é a intramuscular e o esquema vacinal e os intervalos de 2 doses de meio ml cada, com intervalo de 12 semanas entre a primeira dose e a segunda, tá? O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação, se conservado em temperatura adequada também, que é de 2 a 8 graus Celsius.
A vacina AstraZeneca Fiocruz, depois de aberta, ela tem uma garantia de 6 horas e conservada em temperatura entre 2 e 8 graus. Um pouquinho da conservação da vacina. Bom, então, para garantir a potência das vacinas contra a Covid-19, é necessário mantê-las em condições adequadas de conservação, com temperaturas controladas e em conformidade com as orientações do fabricante e aprovação pela Anvisa. A exposição da vacina a temperaturas fora das preconizadas ou diretamente à luz, em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência que não poderá ser restaurada. Então, muita atenção aqui, tá? Na manipulação desses frascos, muita atenção. As vacinas deverão ser acondicionadas em temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, nas câmaras frias refrigeradas ou nos equipamentos específicos para armazenamento de vacinas. Então, aqui, a gente sabe que algumas ações, né, de campanha de vacinação, a gente utiliza, né, caixa térmica, com controle de temperatura, tá? Termômetro de máxima e mínima, mas esse controle deve ser rigoroso, tá? Com um impresso próprio para anotação desse controle da temperatura e assim que identificada uma alteração de temperatura, o profissional responsável deve proceder aí à troca, né, do gelo reciclável para manter essa temperatura, as vacinas aí em temperaturas adequadas. Atenção, muito importante isso. A vacina Sinovac Butantan contém adjuvante de alumínio e quando exposta a temperatura de 0 grau, terá perda de potência em caráter permanente. Já a vacina Covishield de AstraZeneca também não pode ser congelada. Então, as duas vacinas, tanto a Coronavac quanto a Covishield, elas não podem ser congeladas, tá? Elas perdem a potência, são totalmente inutilizadas se forem congeladas. As vacinas, quando expostas a temperaturas diferentes do recomendado, que é entre 2 e 8 graus, o serviço de saúde deverá notificar alteração de temperatura. Dados os conhecimentos técnicos acerca do produto, orienta-se extremo rigor de monitoramento da temperatura, como eu disse, impresso próprio, evitando quaisquer variações fora da caixa de controle. Vou falar um pouquinho agora do esquema de vacinação. As vacinas provenientes dos laboratórios Sinovac e Fiocruz deverão ser administradas exclusivamente por via intramuscular em esquema de 2 doses, com intervalo determinado em bula, conforme segue. Como eu disse anteriormente, a vacina produzida pela Sinovac Butantan tem um intervalo entre as doses de 14 a 28 dias, atualmente preconizado no documento técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica, um intervalo de 21 dias entre as doses. Pode ser que isso mude ao decorrer da campanha, mas nós seremos notificados e notificaremos os serviços de saúde envolvidos na campanha se houver alguma alteração aí no intervalo entre as doses. A vacina AstraZeneca Fiocruz tem um intervalo preconizado de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose. Bom, caso ocorra algum impedimento do indivíduo retornar no prazo determinado, é imprescindível que a segunda dose seja administrada assim que oportuno, conforme orientado no último informe do PNI. Então, aqui fica uma observação, que pode ocorrer alguma eventualidade do indivíduo não comparecer ou
não estiverem impedido, né, de comparecimento aí no prazo agendado para a segunda dose, mas ele pode e deve ter um novo agendamento para receber essa segunda dose, tá? Então, ele só vai ter garantia, vamos dizer assim, né, da eficácia da imunização depois da segunda dose aplicada, certo? Bom, alguns procedimentos para a administração das vacinas. Como eu já disse, a administração é pela via intramuscular, no músculo deltoide, observando sempre a via de administração e dosagem orientadas pelo laboratório. Poderá ser realizado no vasto lateral da coxa ou em região ventroglútea, por profissional capacitado para executar essa técnica, caso haja algum impedimento ou especificidade na região preconizada. Então, vamos dizer, o indivíduo tem algum problema, né, que inviabilize a aplicação no deltoide, né, então pode ser aplicado aí em vasto lateral da coxa ou região ventroglútea, né. Então, qualquer problema que impossibilite a aplicação no deltoide não inviabiliza a imunização daquele indivíduo. Nós temos a opção de vasto lateral da coxa ou região ventroglútea. Estou sendo redundante, mas é justamente para frisar. As vacinas serão administradas utilizando seringas e agulhas com as seguintes especificações. É o padronizado para via intramuscular, tá? A seringa descartável de 1 ou 3 ml e as agulhas descartáveis para uso de aplicação intramuscular, que seria aí 25x6, 25x7 ou 30x7, tá? Algumas observações importantes. Bom, recomenda-se que seja feita uma curta anamnese para constatação acerca de alergias, históricos de síndrome vasovagal e possíveis sinais e sintomas de síndrome gripal e ou síndrome febril aguda antes da aplicação da vacina. A gente sabe que para qualquer quadro febril agudo, a gente contraindica a aplicação da vacina, tá? Aqui, no histórico de síndrome vasovagal, é aquela pessoa, assim, que pode passar mal, no sentido, assim, de ter um desmaio, calafrios e outros sintomas, né, relacionados aí à ansiedade, né? No caso de indivíduo com histórico de síndrome vasovagal, a gente vai colocá-lo em observação clínica por pelo menos 15 minutos após a administração da vacina, né? Então, se o indivíduo referir que já teve, né, algum episódio aí de síndrome vasovagal, a gente vacina e deixa ele em observação após 15 minutos da administração da vacina. Recomenda-se observar a presença de sangramento ou hematomas após uma administração intramuscular em indivíduos que recebem terapia com anticoagulante, ou aqueles com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação, tá? Como hemofilia. Orienta-se pressionar o local com algodão após a aplicação por um tempo maior. Caso ocorra sangramento, encaminhar para atendimento nos serviços de saúde. A gente tem experiência aí em outras campanhas de vacinação, ou mesmo em sala de vacina, né?
E, ao final do expediente, considerando a necessidade de otimizar doses ainda disponíveis em frascos abertos, a fim de evitar perdas técnicas, direcionar o uso da vacina para pessoas contempladas em algum dos grupos priorizados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Não deixe de vacinar, não desperdice doses de vacina. Então, aqui eu quero pedir, tá, em nome do programa de imunização, que vocês cuidem muito bem dessas vacinas, tá? Seja no armazenamento, no monitoramento da temperatura, ou seja na destinação dessas doses. E aqui um pedido de atenção para a vacina Sinovac Butantan, que por se tratar de um produto com adjuvante, né, com hidróxido de alumínio, recomenda-se realizar um movimento rotatório leve em sentido único com o frasco até a obtenção de uma solução homogênea antes da aspiração. Vamos falar um pouquinho da administração simultânea dessas vacinas com outras vacinas, que, apesar da ausência de estudos de coadministração nesse momento, não se recomenda a administração simultânea das vacinas contra a Covid-19 com outras vacinas, Desta forma, preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas Covid e as diferentes vacinas do calendário de vacinação, tá? Precauções. Em geral, como com todas as vacinas, diante de doenças agudas febris, moderadas ou graves, recomenda-se o adiamento da vacinação até a resolução do quadro com o intuito de não se atribuir à vacina as manifestações da doença. Não há evidências, até o momento, de qualquer preocupação de segurança na vacinação de indivíduos com história anterior de infecção ou com anticorpo detectável pelo SARS-CoV-2. Então, assim, uma pergunta recorrente. Quem teve Covid pode receber a vacina? Sim, pode. Lembrando que, se a infecção foi recente, a gente deve aguardar a completa recuperação do indivíduo para vaciná-lo, tá? Recomendando aí desaparecimento de todos os sintomas, né? E que a saúde esteja restabelecida, o indivíduo esteja bem. É improvável que a vacinação de indivíduos infectados em período de incubação ou assintomáticos tenha um efeito prejudicial sobre a doença. Entretanto, recomenda-se o adiamento da vacinação nas pessoas com quadro sugestivo de infecção em atividade para se evitar confusão com outros diagnósticos diferenciais. Lembrando aqui que nos centros de imunização, em outros locais, né, pensando aí na descentralização da vacinação posteriormente, nós sempre trabalhamos com uma triagem, né, de prováveis sintomáticos, de possíveis sintomáticos respiratórios, tá? Então, se na triagem for identificado algum sintomático respiratório, né, que possa ser aí Covid, essa pessoa vai ser reorientada a retornar num outro momento, tá? Bom, como a piora clínica pode ocorrer até 2 semanas após a infecção, idealmente a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos 4 semanas após o início dos sintomas, ou 4 semanas a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas. Pacientes que fazem uso de imunoglobulina humana devem ser vacinados com pelo menos 1 mês de intervalo entre a administração da imunoglobulina e a vacina,
de forma a não interferir na resposta imunológica da vacina, tá? Então, vamos supor, na anamnese, se vocês identificarem que a pessoa recebeu algum tipo de imunoglobulina humana há menos de um mês, essa pessoa não deve ser vacinada naquele momento e ela deve ser orientada a reagendar, né, ou a comparecer em outro momento para receber a vacina. Senão a gente vai ter comprometimento e não vai ter a resposta imunológica esperada. A inaptidão temporária à doação de sangue e componentes associados ao uso de vacinação. Sinovac e Butantan, 48 horas após cada dose, e AstraZeneca Fiocruz, 7 dias após cada dose. Então, isso é bom também a gente orientar, tá? Que caso a pessoa seja doador de sangue, né? Claro que nos bancos de sangue, hemocentro, né? Isso vai ser questionado também, mas é sempre bom orientar, né? Que caso seja doador de sangue, então recebeu a Sinovac Butantan, não pode doar até 48 horas após a primeira ou a segunda dose, e se ele foi imunizado com a vacina da Fiocruz, aguardar 7 dias após cada dose para fazer uma doação de sangue. Vamos falar um pouquinho agora dos grupos especiais, que são gestantes, puérperas e lactantes. A segurança e eficácia das vacinas não foram avaliadas nesse grupo, por enquanto, mas estudos em animais não demonstram risco de malformações nos que estavam grávidos. Então, para as mulheres pertencentes a um dos grupos prioritários, né, gestantes, puérperas e lactantes, que se apresentem nestas condições, para mulheres pertencentes a um dos grupos prioritários, né, que vamos falar aí, trabalhador de saúde, que estejam, né, gestantes, lactantes ou puérperas, a vacinação poderá ser realizada após a avaliação cautelosa dos riscos e benefícios e com decisão compartilhada entre mulher e seu médico prescritor. As gestantes lactantes devem ser informadas sobre os dados de eficácia e segurança das vacinas conhecidos, assim como os dados ainda não disponíveis. A decisão entre o médico e a paciente deve considerar o nível de potencial contaminação do vírus na comunidade, a potencial eficácia da vacina e o risco e a potencial gravidade da doença materna, incluindo os efeitos no feto e no recém-nascido, e a segurança da vacina para o binômio materno-fetal. O teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas às mulheres com potencial para engravidar e que se encontrem em um dos grupos prioritários para vacinação. Então, está no grupo prioritário para vacinação, é uma trabalhadora da saúde, né? Chegou para vacinar, não deve se exigir um teste de gravidez para vacinar aquela trabalhadora da saúde, certo? Caso opte-se pela vacinação das lactantes, o aleitamento materno não deverá ser interrompido. A vacinação inadvertida das gestantes, sem indicação médica, deverá ser notificada como um erro de imunização, para fins de controle e monitoramento de ocorrência de eventos adversos. Eventos adversos que venham a ocorrer com a gestante após a vacinação deverão ser notificados, bem como quaisquer eventos adversos que ocorram com o feto ou com o recém-nascido até 6 meses após o nascimento. Uso de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes orais e vacinação. Os antiagregantes plaquetários devem ser mantidos e não implicam impedimento à vacinação.
uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso crônico de antiagregantes plaquetários é prática corrente, portanto, considerado seguro. Não há relatos de interação entre o anticoagulante em uso no Brasil, que é a varfarina, apsbana, dabigatrana e outros, com as vacinas. Gente, eu peço desculpa aqui, mas assim, é extensa a apresentação, então é um pouquinho cansativo, tá? Mas vamos continuar. Bom, então aqui deve ser mantida conforme a prescrição do médico assistente, tá? Então, imunizou, recebeu a vacina, mantém aí a aplicação dos anticoagulantes que estão prescritos. A comparação da via intramuscular com subcutânea mostrou que a primeira é segura e eficaz na maioria das vacinas em uso clínico. Por cautela, a vacina pode ser administrada o mais longe possível da última dose do anticoagulante direto. Pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas. Preferencialmente, o paciente deve ser vacinado estando com a doença controlada ou em remissão, como também em baixo grau de imunossupressão ou sem imunossupressão. A decisão sobre a vacinação em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas deve ser individualizada, levando em consideração a faixa etária, a doença reumática autoimune de base, os graus de atividade e imunossupressão, além das comorbidades, devendo ser sob orientação de médico especialista. A escolha da vacina deve seguir as recomendações de órgãos sanitários e regulatórios, assim como a disponibilidade local. Pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos. A eficácia e segurança das vacinas contra a Covid-19 não foram avaliadas nessa população. No entanto, considerando a plataforma em questão, vetor viral não replicante vírus inativado, é improvável que exista risco aumentado de eventos adversos. A avaliação de risco-benefício e a decisão referente à vacinação deverá ser realizada pelo paciente em conjunto com o médico assistente, sendo que a vacinação somente deverá ser realizada com prescrição médica. Aqui, a apresentação sobre pacientes oncológicos, transplantados e demais pacientes imunossuprimidos. Dados recentes de estudos conduzidos nos Estados Unidos e nos continentes europeus e africano têm demonstrado piores desfechos entre as pessoas vivendo com HIV/AIDS, com doença causada pelo SARS-CoV-2, quando comparadas à população não infectadas pelo HIV. Para além dos fatores de risco já descritos na população geral, menores de CD4, valores atuais de CD4 mais baixos e ausência de supressão de replicação do HIV também foram encontrados como associados à ocorrência de doenças mais graves, com maiores taxas de hospitalização e de mortalidade. A maior concentração de novo diagnóstico de infecção pelo HIV entre jovens, a maior prevalência de comorbidades e de múltiplas comorbidades entre pessoas vivendo com HIV, se comparados à população em geral, cerca de 50% das pessoas em segmentos no serviço pertencente à faixa etária acima de 50 anos e imunossenescência associadas ao HIV acabam contribuindo para que a maioria dessa população esteja sob risco acrescido para a ocorrência de complicações relacionadas à Covid-19. Algumas contraindicações. Pessoas com hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer dos recipientes da vacina, e para aquelas pessoas que já apresentaram uma reação anafilática confirmada
a uma dose anterior de uma vacina Covid-19. Então, quando a gente for vacinar para a segunda dose, muito importante, tá? Se a pessoa teve uma reação anafilática confirmada pela vacina na primeira dose, ela não deve receber a segunda dose. A gente vai falar um pouquinho de farmacovigilância, que é frente à introdução de novas vacinas, é de se esperar a ocorrência de elevado número de notificações de eventos adversos pós-vacinação, o famoso EAPV. Para o manejo apropriado dos EAPV, de uma nova vacina, é essencial contar com um sistema de vigilância sensível para avaliar a segurança do produto e dar resposta rápida a todas as preocupações da população relacionadas às vacinas. Essas atividades requerem notificação e investigação rápida e adequada ao evento ocorrido. Os 3 principais componentes de um sistema de vigilância de EAPV são a detecção oportuna, a notificação também oportuna e a investigação, com exames clínicos, exames laboratoriais, relatórios médicos, etc. E a classificação final de causalidade. Usualmente, recomenda-se a notificação de todos os EAPVs graves para as vacinas de uso rotineiro do Programa Nacional de Imunização, bem como surtos de eventos adversos leves. No entanto, considerando a introdução das vacinas Covid-19 e a necessidade de se estabelecer o perfil de segurança das mesmas, orienta-se que todos os eventos não graves ou graves, nesse momento, compatíveis com as definições de caso, bem como os erros de imunização e problemas com a rede de frio, deverão ser notificados. As notificações de alteração de temperatura da vacina contra a Covid deverão ser realizadas no novo formulário desenvolvido pela equipe técnica da Rede de Frio e Controle de Qualidade do Programa Nacional de Imunização, que é um formulário de desvio de qualidade, que tem por finalidade monitorar a qualidade da vacina em toda a cadeia de frio, facilitar e agilizar a comunicação de ocorrências e orientar as ações preventivas. Ressalta-se que a conservação das vacinas deve estar dentro do maior alto rigor de qualidade em temperaturas controladas entre 2 e 8 graus Celsius, a fim de que a potência da vacina seja preservada. As notificações de alteração de temperatura dependerá exclusivamente do conduta, né, frente à alteração de temperatura, dependerá exclusivamente do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Para isso, se ocorrer alguma alteração, deverá ser notificada para a Visa de referência do seu território, em horário comercial, por e-mail. À noite ou aos finais de semana, deverá ser notificada ao plantão de Visa, tá? Que os coordenadores dos centros de imunização têm esse número. A resposta da conduta a ser tomada frente à alteração de temperatura será dada pela divisão de imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica e posteriormente enviada aos grupos de vigilância epidemiológica, tá? Então, é muito importante que todas as pessoas vacinadas sejam orientadas a manter as medidas de prevenção e controle mesmo após a vacinação, seja a primeira ou a segunda dose, com o uso de máscaras, o distanciamento físico e social e a frequente higienização das mãos. Aqui são as recomendações para os vacinadores. Vou deixar os slides. As notificações de alteração de temperatura. Todas essas orientações estão no documento técnico do GVE, do CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, e foi disponibilizado para toda a rede de saúde.
Eu passo a palavra para Camila Belo, enfermeira. Camila. Olá a todos, eu me chamo Camila, eu sou enfermeira, trabalhadora do Devisa, e eu trabalho na Coordenadoria de Informação Epidemiológica, e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do sistema de informação que o governo do estado de São Paulo desenvolveu para que haja o registro das doses de vacinação contra a Covid-19. Então, eu vou apresentar para vocês agora o sistema de informação e os recursos que a gente tem para registrar as doses da vacina, da nossa campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, o governo do estado desenvolveu uma plataforma que é online, chamada Vacivida, e é nessa plataforma que vamos fazer o registro das doses das nossas vacinas. Então, ela é uma plataforma online, ela permite que a gente tire os relatórios diários de doses aplicadas, que a gente consiga calcular a nossa cobertura vacinal, né? Ela contempla tanto a notificação também dos eventos adversos da vacinação, a investigação e o monitoramento desses eventos adversos. É uma plataforma inovadora, né, que usa uma tecnologia que nos ajuda a armazenar esses dados de forma segura e que vai nos apoiar em todo o processo durante toda a campanha de vacinação. Bom, então, lá no nosso navegador de internet, a gente vai digitar vacivida.sp.gov.br/imunização. Vai abrir essa telinha com esse nome, vai aparecer um coraçãozinho escrito Vacivida. Então, essa é a carinha da plataforma. Como é que a gente conecta nessa plataforma? Todos os serviços de Campinas tiveram seus CNES cadastrados e receberam uma senha de acesso. Então, as doses referentes àquele serviço vão estar em cada CNES de unidade, em cada login de acesso. Esse sistema, como eu disse, ele nos ajuda tanto no registro da imunização, né, do nosso paciente, quanto no cadastro do vacinador, da quantidade de doses realizadas no dia e das perdas de dose que nós tivemos naquele dia. Se houver perda, ela deve ser registrada. Pode passar, Ana. Então, como que a gente cadastra o nosso paciente? Então, a gente vai entrar tanto com o Cartão Nacional do SUS, quanto com o CPF do nosso paciente. O governo do estado desenvolveu um pré-cadastro chamado Vacina Já, em que quem tem os dados lá guardados no Vacina Já, esses dados eles podem ser puxados pelo Vacivida, né? Então, ao colocar o CPF ou o Cartão Nacional do SUS dos nossos munícipes, podemos, então, agilizar o processo de registro. Pode passar, Ana. Então, essa é a carinha do sistema. Todos os itens que estão em vermelhos são itens obrigatórios de registro. Então, o nome do paciente, o nome da mãe, a data de nascimento, o sexo do nosso paciente, a raça, a cor, o telefone, a zona, o logradouro, né, o endereço do nosso paciente, o número da casa onde ele mora e o bairro. Se ele é uma gestante, se é uma puérpera, enfim. São esses os dados obrigatórios para registro dos nossos munícipes. Pode passar, Ana. Bom, chegou o momento em que a gente vai registrar a dose. Então, o nosso paciente, ele foi até o posto de vacinação e a gente precisa registrar a dose FI. Então, a gente vai registrar o grupo de atendimento que esse paciente faz parte. Então, ele é profissional de saúde, ele é quilombola, ele é indígena, ele é um idoso maior de 75 anos, ele é um idoso maior de 60 anos. Então, é nesse grupo que a gente vai categorizar o nosso paciente. A gente vai dizer qual a vacina que a gente vai fazer. É a vacina AstraZeneca? É a Coronavac? Né? É a primeira dose? É a segunda dose? A gente vai registrar o dia que a gente fez a aplicação e esse sistema automaticamente ele apraza as doses. Aqui no município de Campinas, vamos utilizar o aprazamento de 21 dias
para o intervalo das doses da Coronavac e de 12 semanas como intervalo da AstraZeneca. Então, é imprescindível que a gente registre ali a data de retorno do nosso paciente. O lote, em que região do corpo essa vacina foi aplicada, foi no deltoide, é no braço direito, é no braço esquerdo, né? E quem foi o vacinador, tá bom? Então, a pessoa que vacinou esse paciente, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o dentista, o farmacêutico, o profissional que fez a administração dessa dose precisa estar registrado também. Pode passar, Ana. Cadastrando a equipe. Então, esse vacinador, ele precisa também estar vinculado ao sistema. Então, ele tem uma parte específica para cadastro do vacinador. Quais são os dados que a gente precisa do vacinador? O CPF, o nome completo, o número do conselho que esse profissional pertence e o telefone dele. E aí a gente clica em salvar. Pode passar, Ana. Bom, chegou o momento, então, de cadastrar a quantidade de doses que foi realizada naquele serviço, naquele dia. Então, a gente vai clicar em adicionar, vai aparecer para a gente automaticamente o nome do estabelecimento, né, que a gente está logado. A gente vai selecionar o dia, a gente vai dizer qual foi o imunobiológico que a gente está utilizando, o lote desse imunobiológico e a quantidade de doses que foram aplicadas naquele dia. Pode passar, Ana, e a gente vai clicar em salvar. Então, nesse sistema, a gente vai clicar lá em adicionar e ele vai abrir uma série de variáveis que a gente pode registrar. Então, houve falha da equipe? Houve falta de energia no momento e a gente não conseguiu cadastrar? A gente perdeu vacina porque perdeu a temperatura? Os frascos foram utilizados? Houve quebra de algum frasco? A gente perdeu a validade, esses frascos vieram vencidos, eles não puderam ser administrados, né? Então, ele tem uma série de variáveis que a gente vai poder registrar. A gente registra, a gente diz que frasco é esse, né? Ele é da Coronavac, ele é da AstraZeneca, que lote que esse frasco pertence e a gente vai salvar. Pode passar, Ana. A partir daí, eu acho que é a Ana que vai falar um pouquinho para vocês. A gente vai ter a capacitação e o treinamento das salas de vacina. Então, no site do CVE, a gente vai ter lá uma série de capacitações, né, os tutoriais, vídeos que são curtos, né, vídeos de até 10 minutos, para que todos vocês possam acessar e aprofundar os conhecimentos sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Tá certo? Muito obrigada. Ana, é com você. Bom, então, como a Camila disse, aqui tem o link, né, para vocês acessarem a sala de capacitação do CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Aqui eu desejo a todos uma boa campanha, teremos sucesso, muito trabalho e é muito gratificante. E obrigada pela atenção de todos.